Vivo. Pronto? Pronto. Tá com efeito também. Olá, que bom estar aqui com vocês. Mais uma live, já tô perdida. Segunda, terça, quarta, quinta. Quarta live de 21. Amanhã teremos live, sexta-feira, e sábado e domingo vão ser desafios. Voltaremos na segunda, mas eu tô muito feliz de estar aqui com você. Mais em uma live. E eu quero fazer um pedido para você. Pega esse aviãozinho aí, manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Gente, estou recebendo centenas de mensagens, inclusive eu postei algumas. Eu quero desafiar você também. Posta aí no meu direct o que essas lives têm feito em você, o que Deus tem falado com você através das lives, o que você tem recebido. É muito importante para mim, para o feedback, ok? E eu vou repostar as suas mensagens, porque isso não é porque eu quero aparecer, não. Isso motiva outras mulheres. É muito importante, como testemunhos são importantes. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, autoestima baixa, está cansada, está fadigada, está passando uma situação financeira, está passando por uma depressão, está passando por uma situação difícil no casamento, relacionamento, namoro, noivado, sei lá o que é. Quero que você mande agora esse aviãozinho aí para sua amiga e fala assim: olha, quero que você assista essa live. E detalhe, vai ter, após a live, vou fazer um vídeo igual ontem, arrasta para cima para cair direto lá no canal do Telegram. Nosso canal do Telegram incrível, só da mulher antifrágil. Estou postando as lives lá, estou fazendo vídeos, né? Eu falo, olha, mãe, mais tarde tem live, fica ligada. Ativa o seu Telegram para você poder receber notificação. E no Telegram também é onde eu posto os desafios. Eu não posto desafio aqui, lá onde você vai pegar todo o material, ok? Então vamos lá, gente? Vamos começar a nossa live de hoje? Vou pegar meu iPad. Vamos lá. Quero continuar. Pega pra mim aqui, isso, um canetão. Deixa mais fácil aqui pra mim. Quero continuar hoje falando sobre... Eu falei muito sobre o conceito, 3 dias, do que é ser frágil, resistente, o que é ser antifrágil. E agora, eu quero trabalhar um conceito com você, provavelmente hoje ou amanhã, pra gente encerrar a semana, sobre quem é o culpado de você ser frágil? Quem é o culpado de você ser resistente? Quem é o culpado da sua vida estar dando errado? Gente, eu já pensei tanto isso. Nossa, eu já passei tantas situações da minha vida que eu falava assim, mas por quê? Né? Às vezes as coisas acontecem só comigo. E eu entendi durante, né, a caminhada com Jesus, durante a minha vida mesmo, hoje eu tenho 43 anos, falei isso pra vocês, no amadurecimento da minha vida, eu entendi, o Espírito Santo falou muito no meu coração, a ajuda dos meus líderes, do próprio Lucas, meu marido, que tá comigo há 18 anos, nós estamos juntos há 18 anos já, que eu vou falar isso com vocês, para de perguntar quem é culpado. Olha, se você não é mulher antifrágil, se você se identificou que você é frágil, que você é resistente e que você não é nada antifrágil, que você não aguenta pressão nenhuma, que você não dá conta de sair de uma situação mais forte, que você não consegue aprender nessa situação, por que você não pode se tornar? Essas lives são para isso. Eu não sou perfeita e eu quero dizer para você, ontem, olha só, quentinha essa. Você acredita que ontem eu tive uma situação muito... Tira, põe no... Tá no modo avião. No modo avião. Ué, por que ligou? Acho gente, que meu telefone tocou e não sei o que foi não. Mas vamos lá, voltando. Ontem eu passei uma situação muito... Tive um desgaste com ele. Normal, gente. Eu não tenho problema de contar isso. Mas por que? Do nada, uma bobeira. Eu fiquei super chateada. Ele também ficou chateado à noite. Foi antes de dormir. E aí, bispa, o que você fez? Eu fui dormir quieta, ele pediu, não quero conversar, a gente foi dormir sem... A gente conversou mais ou menos e eu fui deitar e ele também foi dormir. E hoje de manhã a primeira coisa que nós levantamos foi... A gente conversou. E aí, você tá bem, amor? Tô bem. Eu já tava resolvida.
Eu não fiquei esquentando vaca morta. Ah, bispo, então você briga com seu marido? Brigo, gente. Eu também não sou perfeita. Assim, tem momentos que a gente não consegue se entender. E ontem foi uma besteira e eu fiquei irritada, ele também, a gente não conseguiu entrar num consenso. Só que a gente viu que a gente não ia resolver, que tava os dois de cabeça quente, a gente falou assim, não, nós vamos dormir, descansar, mas amanhã a gente conversa. Mas não, eu acordei de manhã muito de boa. Por quê? Porque eu fiquei pensando à noite, que besteira, tipo assim, nada a ver. Eu não quis ficar, se fosse antigamente eu ia ficar falando assim, quem que é o culpado? Ah, mas ele é o culpado. Ah, mas isso foi a culpa dele. Isso não faz parte da minha vida mais. Então, eu quero desafiar você. Então, vamos lá. Quem que é o responsável pela sua estagnação? Quem é responsável por você não conseguir se reinventar? Quem é responsável por você não conseguir ser essa mulher antifrágil? Por que que a sua vida tá parada? Por que que você não consegue ter domínio sobre as suas finanças? Gente, finanças é uma coisa complicada. Eu conheço muitas mulheres que têm problemas com os pais, com o marido, porque perde o controle financeiro, gasta mais do que deve. Ainda a mulher gosta de gastar, né, gente? Eu conheço poucas mulheres econômicas. As mulheres, normalmente, elas até são econômicas, mas porque a mulher, ela compra maquiagem, ela compra roupa, ela compra o brinco, ela compra a tiara, ela compra o anel, ela compra o sapato, ela compra a lingerie. É muita coisa pra mulher. Eu fico brincando que eu tenho 2 filhos e não tive mais, mas eu acho que se eu tivesse uma filha mulher eu ia ficar louca, porque meu marido fala, meu Deus, você e uma filha, imagina, eu vejo a minha sobrinha, que é o máximo, né, é o máximo, mas eu acho que eu não sei como que eu lidaria, acho que Deus permite, eu ia aprender, né, eu lembro da minha mãe lidando comigo, com a minha irmã. Mas voltando, vamos lá. Quem que é o responsável? Ah, o responsável porque o meu casamento não tá legal. O responsável porque minha família se desfez foi o meu marido. Ah, o responsável é a minha esposa. Ah, o responsável é meu filho. Ah, o responsável é a família que eu nasci, a minha mãe ou meu pai. Ah, o responsável é meu chefe. Ah, o responsável é a estrela. Ah, o responsável é o acidente que eu sofri. Ah, o responsável é meu colega de trabalho. Para! Eu quero te falar isso agora. Chega! Chega! Se Deus, em nome de Jesus, você não vai pôr culpado em ninguém mais. Se a sua vida não tá nas suas mãos, se o controle da sua vida não está em você, se você ainda não conseguiu se conectar com Deus e pedir para o Espírito Santo te ajudar a você controlar, porque eu quero dizer para você, sozinha você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você tiver o Espírito Santo dentro de você e ele tem que estar vivo dentro de você, porque é ele que vai te ajudar você a controlar a sua vida. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Eu não tenho problemas em dizer que sem o Espírito Santo nos guiando dentro de nós não vamos conseguir. Eu falo claro. Por quê, gente? Porque a vida ela é feita de muitas montanhas russas. A vida é cheia de muitas situações adversas. Nós passamos situações adversas, milhares, todos os dias. Se nós começarmos a contar, eu não falo mais nada na live, eu só vou contar das adversidades que eu passei na minha vida. E eu quero contar uma história de uma menina um exemplo. Eu não sei se você conhece essa história, tá? Eu leio muito, peguei isso num livro que eu estava lendo e fui pesquisar a história dela. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que ela se chama Amy Purdy. Eu até comentei sobre ela quando eu fiz no ano passado um programa com o Lucas da Academia 3R. E eu quero contar para você. Amy Purdy, com 19 anos, perdeu as suas pernas, as 2 pernas. E detalhe, ela era competidora de snowboard. Como que uma menina de 19 anos, na flor da idade, eu não consigo pensar isso, ela perde as suas pernas e era o sonho dela ser campeã de snowboard, era a vida dela, ela vivia pro esporte. Imagina, o que aconteceu? Vamos lá? Ela tinha 19 anos e
um dia, eu tô com o script aqui, mas eu tenho a história na minha cabeça, às vezes eu vou olhar só para poder lembrar, para não falar nada errado. Ela tinha 19 anos e um dia ela começou a se sentir muito mal. O corpo dela doía, muita febre, muita febre. A irmã dela tinha acabado de tirar carteira. Nos Estados Unidos, com 16 anos, pode tirar. E a irmã dela pegou ela e levou ela para o hospital. Quando ela chegou no hospital, o corpo dela estava entrando em colapso. Os seus rins pararam de funcionar. Ela teve falência total dos rins. Você acredita nisso? Misericórdia. 19 anos. E ela estava bem. De repente, na casa dela, ela começa a passar mal. Ela, olha só, ela entrou em estado de choque séptico. Sabe o que é isso? Ela tinha expectativa de vida de 2 horas. Ela sentiu o coração dela parar de bater pela última vez. E quando ela foi colocada na maca para ser entubada, a gente fica com os pés assim, né? Ela olhou para os seus pés e viu as pontas dos pés arroxeadas. Sabe o que é isso? Estava faltando sangue. Quando você começa a ficar, né, com as pontas dos dedos, as pontas dos pés roxa, que está faltando sangue, alguma coisa está errada. Então, o choque séptico, olha só, um corpo em choque séptico recorre ao sangue das extremidades para irrigar os órgãos que estão falindo. Olha que loucura. Milagrosamente, os médicos conseguiram fazer uma cirurgia de emergência e salvaram a vida de Amy. Que bom, né? Uma notícia maravilhosa. Só que ela perdeu os rins, perdeu o baço, perdeu a audição no ouvido esquerdo e perdeu as 2 pernas abaixo do joelho. Porque deu gangrena, ela teve trombose, deu gangrena e teve que cortar. Meu Deus do céu, imagina, as pernas dela tiveram que ser amputadas abaixo dos joelhos. Ela era competidora de snowboard. E aí, me fala, o que você faria no lugar se você fosse a Amy? Me explica. Eu já pensei milhões de vezes, quando eu estava estudando essa história aqui, eu fiquei muito ruim, que eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, eu com 43 anos, eu sou nova, gente, eu ainda tenho, a nossa vida começa com 40 anos, né, muitas coisas, pelo menos você tem 20 anos aí no mínimo, de muita energia. Hoje a longevidade está chegando, tem gente que, a minha mãe, ela tem 63 anos, a minha tia 67, elas são extremamente ativas, lógico, diminui o ritmo, mas são inteligentes, elas viajam. Eu olho para elas e nem consigo acreditar que elas têm essa idade. Mas imagina, gente, uma menina de 19 anos. Você tem 19 anos, você que está me escutando aí, que tem 19, que tem 20, que tem 25. Ela poderia parar. Ela poderia não ter feito mais nada. Ter ido embora para sua casa e se tornado uma menina sem pernas, deficiente e falado assim, agora deixa a vida me levar. Eu não tenho mais nada. Deus permitiu, entrado numa depressão, vitimismo e só chorado e fazer com que a vida se tornasse um inferno para ela. Ela poderia ter feito isso. E eu quero dizer para você, mas Amy continuou. Ela deu a volta por cima. Sabe o que aconteceu com ela em 2014? Você depois pode pesquisar na internet. Ela se tornou campeã de snowboard. Ela conquistou medalha de bronze no snowboard, adaptado nos Jogos Paralímpicos de 2014. Sabia disso? Uma menina sem pernas. Ela conseguiu se tornar medalha de bronze. Ela dá uma palestra, inclusive foi muito famosa, rodou o mundo, que chama Vivendo Além dos Limites. E a história desta menina encaixa perfeitamente no que eu quero falar para você. Lógico que não chega nesse nível, glória a Deus, não acredito que, algumas pessoas passaram por uma situação como essa, outras não, mas se ela foi no fundo do poço, perdeu as 2 pernas, era o que ela mais precisava, porque ela precisava das pernas para competir. E o que aconteceu? Esta menina
Deu a volta por cima e eu quero desafiar você. Se essa menina deu a volta por cima com 19 anos e conseguiu ser medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Snowboard, não sei qual é a sua adversidade, mas você pode dar a volta por cima. Se o seu casamento acabou, não tem volta. Seu ex-marido está casado, você pode casar de novo e seu novo casamento pode ser melhor que o antigo. Infelizmente, dá a volta por cima. A fila andou. Não adianta você ficar chorando. Agora, se tem possibilidade de você reatar, você vai reatar. Ou você perdeu um ente querido. Gente, silêncio, por favor. Só um pouquinho que o barulho aqui das crianças. É muito forte isso. Você precisa entender que nada pode te parar, nada. Sabe, gente, é só se você permitir. Olha só, ela conta que quando ela chegou em casa e que ela teve que andar com as pernas de metal, porque ela saiu do hospital com as pernas de metal, já fizeram, né? Ela foi pra casa, ficou um tempo e depois voltou para colocar as pernas de metal. Quando ela saiu com as pernas de metal, ela disse que ela teve que repensar a vida dela toda. Ela estava no fundo do poço, a sua vida descontrolada. E eu quero dizer para você, você que está com a sua vida descontrolada, você que está com a vida no fundo do poço, você que está sem perspectiva de vida, eu quero dizer para você, existem muitas pessoas que estão me mandando mensagem que estão com pensamento suicida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai fugir, esse pensamento não vai tomar conta de você, porque você tem uma vida e Deus tem algo muito grande para você. E se você conhece alguém que está pensando em suicídio, você vai mandar esse vídeo para ele, porque tem solução sim, tem solução para tudo, só não tem solução para a morte. É lógico que se chegar a sua hora e Deus nos levar, a gente chegar a minha hora e Deus permitir que eu vá, é porque meu propósito aqui na terra acabou. Eu não tenho mais nada para fazer aqui, mas eu quero desafiar você. Se você ainda não morreu, se você tá aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida, mulher. Então você vai cumprir esse propósito, ok? Então ela teve que repensar a vida dela toda. Ela se sentia cansada e doente. Quem não se sente cansada e doente? Gente, sem as pernas. Ela olhava e falava assim, meu Deus, eu tenho 2 pernas de metal. O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Eu tinha um sonho. Quantas de vocês estão com sonhos interrompidos por muito menos? Quantas de nós estamos perfeitas? Nem doentes estamos, mas não estamos às vezes com a conta bancária do jeito que gostaríamos. Isso é o fim do mundo? Isso não é, gente. Quantas de nós temos condição financeira, mas não estamos conseguindo relacionar com o marido porque muitas vezes é pelo orgulho? Você precisa mudar isso, mulher. Você precisa enfrentar isso. Quantas de vocês estão permitindo ser derrotadas pelas próprias emoções e pensamentos? Os seus pensamentos e os seus sentimentos estão te destruindo. Você não pode aceitar isso. Você não pode. Você é melhor do que isso. Você vai enfrentar isso. Você vai vencer isso. Amém? Ela se sentia cansada e doente. Isso a deixava pior. E ela tem um detalhe muito grande. Ela não queria que as pessoas sentissem dó dela. Ela falou assim, eu não quero ser vítima, eu vou dar a volta por cima. E ela tinha um sonho que era viajar, competir no snowboard. E após a cirurgia, que ela ganhou as pernas novas, 4 meses depois, ela estava de volta ao snowboard. Então ela saiu do hospital, ela teve um tempo de recuperação e depois ela voltou para fazer a cirurgia. Quando ela botou as pernas de metal, 4 meses depois ela estava de volta ao snowboard. Ela voltou a treinar. Ela demorou para ganhar, mas 4 meses ela começou a treinar. Essa menina quase morreu. Deus permitiu ela viver. E você pode estar pensando assim, mas Deus permitiu ela viver, mas com deficiência. Mas para ela enxergou numa outra ótica. E ela disse assim, cadê o... Vou pegar o canetão? Quero escrever o que ela disse. Vamos lá? As nossas limitações e os nossos obstáculos. Eu vou voltar aqui para lá de hoje. Vamos lá. Nossas limitações e nossos
nossos obstáculos. 1. Eles podem parar, nos parar, tá? 2. Forçar-nos a ser mais criativos. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Nossas limitações e os nossos obstáculos, eles podem fazer 2 coisas. Nos parar, te parar, você ser frustrado, você ser um vítima, você deixar a vida te levar, você morreu. Se encher de pensamentos tóxicos, esses pensamentos vão levar a sentimentos vão levar a atitudes, você vai perder tudo, você vai ficar amarga, azeda, vai ser um caos. Ou você vai forçar-nos a ser mais criativos. E eu acredito, eu tenho certeza que a mulher antifrágil é essa aqui, forçar-nos a ser criativos. E eu tenho certeza que aqui só tem mulher que está me assistindo. Você pode nem estar nessa situação do 2, mas você vai chegar a forçar-nos a ser mais criativos. Os obstáculos, eles vêm para nos forçar a sermos mais criativos. Aí eu vou falar de novo da quarentena. A quarentena teve que inovar. Gente, eu tô lendo milhões de artigos, milhões de matérias, de milhões de empresários, de muita gente que fala o que a quarentena reinventou. Por que tantas pessoas estão conseguindo e você não pode? O que é a quarentena? Você às vezes está passando pelo maior deserto financeiro, maior deserto no trabalho, maior deserto no relacionamento, no marido, no casamento, noivo, no namoro, ministerial. A quarentena te levou pro deserto. Ela não é para te parar, não. Ela é para fazer o quê? Forçar-nos a ser mais criativos. Olha o que essa menina diz. Ela disse que a dor que ela sentia a dor que ela passou fez ela usar a imaginação e acreditar nas possibilidades. E essa imaginação pode ser usada como uma ferramenta para ultrapassar barreiras. Porque na nossa mente a gente pode o que a gente quiser. E eu provo para você, eu vou ver semana que vem eu falo sobre isso, sobre o poder da mente. Né? Eu tenho até um livro sobre isso, eu e o Lucas, que fala da mente invencível. Eu vou trazer ele aqui semana que vem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque você precisa ter a mente invencível. A mulher antifrágil, ela tem a mente invencível. Ela precisa ter a mente invencível. Porque se você deixar... Gente, você aqui, ó, tá aqui dentro. Se você começar a acreditar que você é feia, que você nunca vai casar, que você nunca vai conquistar seu sonho, que o seu marido não vai te amar de verdade, que você não vai dar certo em nenhum trabalho. Vozes. Aí você tem... São os culpados. As vozes falam, mas você não deu certo no trabalho porque o seu chefe isso. Para de botar culpa em alguém. Para de botar a culpa em Deus. Eu quero dizer pra você, Deus permitiu essa menina, Amy Purdy, passar uma tragédia. E ela fala que essa tragédia, ela se reinventou, ela tornou palestrante. Ela é campeã de snowboard, gente. Como? Uma menina que passou tudo isso. Eu não tô inventando essa história, não. Depois você pode procurar na internet, tá? Então... O desafio que ela deixou na palestra dela, sabe qual foi? Deixe de olhar as limitações e desafios como coisas negativas e ruins. As limitações e os desafios, vamos escrever isso aqui. Limitações mais desafios são bênçãos. É igual bênção. Ok? São presentes dados por Deus, que podem ser usados para dar asa à nossa imaginação e nos ajudar a ir mais longe. Olha só, as nossas limitações, mais os desafios, elas são bênçãos, são presentes de Deus, que Deus está nos dando. Quero dizer para você que as limitações, os desafios que você está enfrentando,
Olhe eles como um presente de Deus. Gente, eu quero dizer para você que quando eu comecei a enxergar os meus desafios, que foram muitos e que eu passo muitos ainda, muitos. As pessoas olham para mim e falam assim, mas ela é a filha do bispo Rodovalho, eu sou bispa da Sara Nossa Terra, eu sou psicóloga, ela e o marido dela moram numa casa legal, gente, eu não tinha isso tudo não, eu conquistei, eu tenho casado há 16 anos, quando eu casei, o meu marido ganhava menos do que eu, nós fomos embora para São Paulo, nós ganhávamos juntos R$4.000, o Lucas ganhava menos do que eu, ele ainda não era formado, eu era formada em odonto, eu abri mão do meu consultório. As limitações e desafios que nós tivemos, nós olhamos como uma bênção. Fui para São Paulo, eu tive tantos desafios, eu passei por tantas limitações. Uma delas que eu posso contar aqui, que é com Davi. Primeiro, eu fiquei grávida em 2015, eu casei em fevereiro de 2004, dia 6, e em março eu estava em São Paulo de mudança, depois da lua de mel. Quando eu estava na minha casa, em abril, eu comecei a passar muito mal, achei que eu estava grávida, muito mal, muita ânsia, eu falei, tô grávida, eu comecei a ter febre. Quando eu fui fazer os exames, por causa da febre, eu estava com pielonefrite. Eu tive uma infecção urinária que foi para os rins, que eu vim embora, eu não conhecia ninguém. A minha mãe, ela estava viajando, meu pai me ligou e falou, Lucas, pega a Priscila, vai embora, a gente não conhecia ninguém em São Paulo, não conhecia médico nem nada, a gente entrou num avião, eu não sei nem como que eu consegui chegar, porque eu não conseguia, eu tava muito mal, e eu cheguei e fui pro médico, o médico falou, vou te internar, só que como a gente tem médicos muito amigos em Brasília, eu fui pra casa e ele falou, eu vou te internar em casa, você vai fazer todo o tratamento em casa, e eu fiquei 10 dias em casa, na casa dos meus pais, eu quase morri. Eu podia ter falado assim, meu Deus, eu acabei de chegar em São Paulo, eu acabei de casar, Senhor, eu entreguei eu vendi o meu consultório para poder fazer a obra, para poder aceitar o desafio de ser pastora. Eu fui embora para São Paulo porque nós aceitamos um desafio para sermos os pastores de jovens da Arena Jovem da Augusta. Tava tendo uma transição lá, mas eu fiz porque eu quis, nós aceitamos o desafio porque a gente sempre quis isso, eu e o Lucas, era um sonho nosso. E eu podia ter falado assim, essa limitação, esse desafio, caramba, vai atrasar minha vida. E eu fiquei em Brasília por um mês, o Lucas teve que voltar, e meu Deus, foi um caos, gente. Recém-casada, não foi bom. E eu passei muitos desafios em São Paulo, desafios ministeriais. A gente foi muito rejeitado, porque as pessoas não nos conheciam e tinham histórias de que eu estava vindo de Brasília, que eu era filha do bispo, e isso naquela época era ruim, porque ela chegou, por isso que ela tá pegando, aquelas coisas mais horrorosas do mundo, que eu fiquei muito abalada, porque eu não tinha essa estrutura emocional que eu tenho hoje. Hoje, se falar isso, eu não tô nem aí. Eu sei quem eu sou, mas naquela época, em 2004, eu não tinha. Ralamos, beleza. 2005, eu fiquei grávida. Em abril. E eu não tava... Eu tirei o DIU, eu usava DIU. Tirei o DIU e no próximo fluxo não veio. Grávida. Foi muito rápido. E fiquei super feliz, né? Tava tirando o DIU pra tentar, óbvio. Só que eu perdi o neném, minha primeira gravidez. E eu fiquei muito mal. Aí eu falei, meu Deus, mais um desafio, mais uma limitação. E o medo de não conseguir ficar grávida de novo. E aí o médico falou, olha, não tem porquê, você tá tudo normal, mas paciência, aquela coisa. Meu Deus, e foi horrível, porque eu cheguei para fazer o exame da ecografia, para ouvir o coraçãozinho. Quando eu cheguei, eu nunca vou esquecer, não tinha o coração. E o meu médico, ele foi um amor, o Dr. Paulo. Ele falou pra mim assim, olha, eu quero falar que o coraçãozinho não tá batendo. Ele foi muito jeitoso comigo. Foi o primeiro filho, expectativa. Eu fiquei arrasada, fiquei mal, fiquei muito mal. Fiquei mais um mês em crise. Só que graças a Deus, os meus pais estavam do meu lado, os meus líderes, o meu marido. E eu não deixei, eu falei, eu não vou aceitar que isso me paralise. Eu não vou julgar Deus, eu não vou culpar ninguém por essas situações que eu estou passando. Essas situações que eu estou passando é para o quê? É para me fortalecer.
Essas situações é para me levar para... Eu tenho que aprender algo. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender algo com isso. E eu... Beleza, isso foi em abril de 2005. Em setembro de 2005 eu fiquei grávida de novo. E aí eu tive o Davi, meu filho, ele tem 14 anos. Tenho o Gabriel, eu não tive problema para engravidar de nenhum dos dois. Então Deus foi comigo. Mas e se eu tivesse ficado parada aqui, ó? Primeiro... vamos lá, quero focar nisso. Eu mudei para São Paulo para cumprir um chamado. Eu mudei para São Paulo para cumprir Deus me chamou. E lá em São Paulo eu tive a pielonefrite. E lá em São Paulo eu tive que vir para Brasília, foi horrível, fiquei longe do meu marido. Eu fui rejeitada pelos meus discípulos no início. Ninguém gostava de mim, as pessoas falavam mal de mim. Meu Deus, lá em São Paulo... Em 2005 eu perdi meu neném e tudo isso porque eu estava em São Paulo, porque se eu estivesse em Brasília... E aí, gente? Isso assim, eu tô resumindo, porque posso nem ficar contando demais. Sabe? Acho que muita gente que estava assistindo aí nem sabia da história da pielonefrite, mas eu fiquei muito mal, quase morri, foi muito sério. E aí? Foram limitações, foram desafios. Que você faria no meu lugar? Amy Purd perdeu as 2 pernas e ela deixou 2 grandes ensinamentos. Nossas limitações, os nossos obstáculos, eles podem nos parar. Os obstáculos que vocês estão passando hoje, não sei qual é, se tem algum, tomara que não tenha, ele não pode te parar. Esses obstáculos, ele tem que forçar você a ser mais criativo. O obstáculo dela, perder as 2 pernas, perder a audição esquerda, perder o baço, perder o rim. Que desgraça, né, gente? Ela não parou. E eu vou falar, eu tive pielonefrite, perdi um neném. E aí depois, ainda teve mais um, acho que dá pra contar. O Davi, não, amanhã, vou deixar pra contar amanhã. Esse exemplo vou contar amanhã, que já são 7 horas. E eu não cheguei nem a 1/3. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus. Sabe, eu quero deixar hoje para você essa live. Você precisa entender que as limitações, os desafios são bênçãos. É um presente de Deus para você buscar a Deus, para você falar, Senhor, não é porque, para quê? Para quê? Para quê? Fala comigo. Pede ajuda, como eu disse ontem. Vai atrás de alguém. Pede ajuda. Não passe sozinha pelo vale da sombra da morte. Você não precisa. Você que está me assistindo aí, que nunca ouviu falar de Espírito Santo, manda um direct para mim. Fala, eu quero entender o que é isso. Eu tenho vários pastores, a gente pode te ajudar, a gente pode orar por você. Eu posso mandar um link dos nossos cultos para você. Mas o que eu quero desafiar você, essas lives são para fortalecimento, para mostrar que mesmo diante das dificuldades, mesmo no pior cenário da sua vida, você pode se tornar mais forte. Você pode ir adiante. Esses desafios e essas limitações são o quê? Bênçãos. São presentes. Ok? Deixa eu ver se dá pra... Não vai dar para falar mais. Nosso tempo acabou. Vou até colocar aqui. Tem muita coisa para falar. Amanhã eu termino, tá? E eu quero dizer para você, essa live vai ficar salva lá no Telegram. Eu vou fazer um vídeo agora e vou falar, arrasta para cima. Quando acabar aqui, já te leva para lá e manda para uma amiga entrar no Telegram para assistir a live. Não perde essa oportunidade, tá? Esse conteúdo aqui é gratuito. Algumas pessoas me perguntaram, o que você vai fazer depois? Não vou fazer nada, não vou fazer curso, não vou fazer curso, não é meu intuito é doar para vocês o conteúdo. No máximo eu vou fazer um livro, que eu acho que é assim que surgem os grandes livros, né? A gente faz um livro do material para poder ajudar outras pessoas, mas eu quero ficar aqui com vocês. Então, entra no meu canal do Telegram, faz o desafio e amanhã avisa para todo mundo que nós temos live 18 e 27, é a última da semana amanhã, tá bom? Então, olha, mexeu com você hoje? Não fique em crise não, amanhã a gente vai terminar e eu vou mostrar para você como é, que mais que a Amy Purd pode nos ensinar
E o que nós podemos aprender da história dessa menina? Eu vou continuar amanhã. E vou contar a história amanhã, vocês têm que me lembrar, do terceiro exemplo, que é a história do meu filho, do Davi, que foi mais uma situação difícil que eu passei em São Paulo. Beijo. Fica com Deus. Ah, tirar o print. Vamos lá. Gente, tira o print aí pra postar com as frases que marcou você na live. Vamos lá? Você vai tirar uma foto e vai marcar qual foi a frase que mais te marcou. Pronto. Beijo, beijo. Fica com Deus.